Alô, alô, isso aí. Nós estamos iniciando essa mesa com alguns probleminhas de presença. Como os nossos companheiros ainda não adquiriram o dom da ubiquidade, ou seja, de estar presente em dois lugares ao mesmo tempo, houve um encavalamento. Esse evento tem essas coisas, né? Os encontros para a nova consciência, eles são meio happening, e às vezes acontecem umas coisinhas que a gente não conta exatamente com elas. Mas o Ricardo Kelmer, que vai ser uma excelente presença nessa mesa, está dando uma palestra nesse momento num outro evento paralelo. O Ricardo Kelmer é escritor, jornalista, já bastante conhecido aqui do nosso evento. O Fabrício Viana, que está pela primeira vez conosco, que ele é escritor, ele apresenta TV Tudo, que ele vai falar o que é, ele vem de São Paulo, e ele vai iniciar, ele será o primeiro a expor, porque ele tem que sair daqui para ir para um outro, né? Se ficar a mesa inteira, ficaremos só nós. Luiz Pellegrini, que também já com a presença constante no nosso evento, apenas recordando que o Luiz é um escritor, é um ótimo jornalista e responsável por grande parte desse trabalho de informação sobre a nova era, porque ele tem sido a alma da revista Planeta, e a revista Planeta, que já houve uma época em que ela era mais específica, hoje a Planeta é uma revista de grande abrangência. Ela trata daqueles temas que a turma costuma chamar de esotéricos, né? Isso aí já embute tudo, é esotérico, é exo. E a Planeta hoje em dia é um livro, é uma revista que vale cada edição por um pequeno livro de antropologia, de sociologia, de história, né, de geografia humana. A Planeta primorosamente bem produzida, porque a direção de arte da revista, tudo é muito bem feito na Planeta. E Pellegrini praticamente uma das almas da Planeta, né? No momento a principal, ele é o editor da Planeta. E eu, além de ficar aqui apresentando esse evento com tantos escorregões, sou professor universitário, sou cineasta, sou jornalista, estava falando bem da Planeta, mas de vez em quando estou publicando uns artigos na Planeta. E o nosso tema hoje, ele é muito abrangente e ele é muito urgente, porque o fenômeno mídia é um fenômeno muito, vamos usar essa palavra um pouco desgastada, moderno. Porque, no princípio, as pessoas obtinham informações na Praça Central, né? O arauto chegava e dizia: o rei mandou fazer isso assim, assim, enfim. E as coisas, como nós vamos ver mais ou menos aqui hoje, não mudaram muito, porque a mídia é um fenômeno que atende a interesses poderosos de ordem econômica, financeira, política, que tudo converge para esse lado econômico, e já temos uma grande dificuldade hoje em dia de discernir, porque o que é bom para a mídia é o que dá audiência. Então, nós não sabemos direito, temos muita dificuldade de sabermos direito aquilo que é saudável ou aquilo que não é saudável. E o conceito de perversão acaba sendo pervertido também, porque certas coisas que pareciam perversas já não são tanto, e a gente começa a perceber que perversão é querer dizer que aquilo é perverso. Onde vai parar isso, né? Então, eu queria dar abertura aqui ao Fabrício, que vai falar durante 20 minutos as suas ideias,
E depois, apesar dele não estar presente, e se ele puder retornar ainda, quem sabe, pode até ser, porque nós vamos tentar abrir microfone para perguntas da plateia, mas depois das apresentações de cada um, né? Da fala de cada um dos participantes. Então, vamos iniciar com o Fabrício, com a palavra o Fabrício. Perfeito. Obrigado, boa tarde a todos. Quando eu vim para cá para falar sobre mídia e educação, eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, mas o que atrai as pessoas a ir para uma palestra de mídia e educação, né? O que move a gente a sair de casa, a passar uma tarde escutando esse tema, mídia e educação? Eu acho que a preocupação de todo mundo que está aqui hoje, preocupado com esse tema, é o que a mídia faz para educar, né? E quanto a gente mais estuda a mídia, mais a gente vê que ela não faz porcaria nenhuma, né? A gente tem mídia, quando a gente fala em mídia, a gente já pensa em TV, você tem rádio, você tem jornal, você tem internet, e o foco principal é TV, né? Até para quem não tem muito estudo, a gente fala de mídia, TV e pronto. Em São Paulo, aconteceu uma coisa muito interessante no finalzinho do ano passado, que foi o problema que nós tivemos lá, que não é um problema só de São Paulo, mas é um problema do Brasil inteiro, que é o caso do João Kleber. O João Kleber, ele tinha um programa na Rede TV, e esse programa ele discriminava mulheres, homossexuais, travestis. E o que acontece? Era um programa assim de quinta categoria, não tinha muito recurso para fazer esse programa em si, mas ao mesmo tempo tinha muito ibope, muita gente que assistia até por falta mesmo de opção. E o que aconteceu? Um procurador, o Sérgio Suyama, junto com 9 ONGs, e foi aí que eu acabei entrando, ele gravou os programas do João Kleber, as pegadinhas engraçadas que ele fazia, e nesses vídeos que ele gravou está lá: mulher é espancada porque foi pega com outro no bar, e todo mundo dando risada. Travesti foi espancada porque cantou um cara, ou o cara se vestiu de mulher e apanhou. Então, todas as brincadeiras totalmente engraçadas, né, segundo a produção do João Kleber, eles tinham um fundamento ali de violação dos direitos humanos. Então, a gente estava vendo um besterol. Ao mesmo tempo, a gente estava vendo incitação de violência contra homossexuais, incitação de violência contra a mulher e toda essa gama machista que o João Kleber acabava produzindo no programa dele. O que foi feito? Com esses vídeos em mãos, o procurador, junto com essas 9 ONGs, ele pediu para o João Kleber se retratar, mudar a programação dele, coisa que nem o João Kleber e nem a Rede TV entrou nessa questão. Não, a gente está fazendo, a gente é poderoso, a gente pode tudo e vocês são cidadãos aí, cidadãs, e acabou. A gente faz o que a gente quer, a TV é nossa. Só que esse lance de TV é nossa é complicado porque a TV não é da Rede TV, né? Para quem não sabe, isso eu acho importante falar, a TV brasileira ela é feita por concessão. Ela é uma TV do governo, e aí a Rede TV, você tem Globo, você tem outras emissoras pequenas que pagam uma taxa, entre aspas, para o governo para ter aquele espaço disponível. Então a TV não é dessas emissoras, a TV é do povo, a TV é nossa. Quando foi gerado esse processo, quem está processando é o próprio governo, é a própria população que se sentiu ridicularizada com os programas do João Kleber e entrou com essa aí da concessão. Resumindo a história, o João Kleber ignorou, a Rede TV ignorou, o procurador da República ficou pé da vida e mandou uma nova, conversou com a juíza, enfim, pediu imediatamente que o sinal da Rede TV fosse totalmente cortado. O que aconteceu? A Polícia Federal, enfim, foi até a porta da Rede TV, conseguiu abrir lá e cortar o sinal somente de São Paulo. Eles não conseguiram cortar o satélite para emissão do Brasil inteiro, porque tiveram dificuldade para entrar, o funcionário não abriu para a Polícia Federal e foi um rolo todo. Mas, resumindo, o que acontece? A Rede TV em São Paulo, ela ficou fora do ar 24 horas, e foi no feriado.
Então o pessoal da Rede TV falou, opa, peraí, eles não estão brincando, estão falando sério. Eles cortaram o sinal da Rede TV, a gente não tem programação nenhuma, você ligava lá na Rede TV, estava como se estivesse fora do ar. Então, assim, historicamente, foi a primeira vez que isso aconteceu na TV brasileira, de um programa, uma emissora sair do ar por conta disso. E foi um boom, saiu em tudo quanto é jornal, saiu tudo quanto é notícia, logicamente a televisão, os concorrentes não divulgaram, né? Porque se eles divulgassem uma notícia para o povo, é como se falasse para o povo, olha povo, vocês têm poder de reclamar, então se eu sou a poderosa aqui da emissora, se eu sou uma emissora pequena, vocês podem fazer isso contra mim. Então, logicamente, não foi divulgado. Aliás, foi muito mal divulgado, né? Site na internet, vocês podem entrar lá no Google e procurar lá, tem até um programa, se alguém quiser anotar, direitosderesposta.com.br. Foi um programa que, pela liminar da Justiça, o João Kleber não só deveria se retratar, mas a Rede TV deveria dar 30 dias de programação voltada para direitos humanos dentro do programa do João Kleber. Para finalizar a história, o João Kleber foi demitido da Rede TV, ele tinha um contrato até março, alguma coisa nesse sentido. A Rede TV achou melhor cortar esse contrato, pagar multa, enfim, fazer o fechamento. Mas aí o que prevaleceu? Prevaleceu a voz do povo. Esse foi um ato histórico para dizer para todo mundo que está aqui hoje, preocupado com a mídia e educação, para dizer que o quê? A TV ela não é feita para educar, embora tenha alguns raros programas, mas se ela não faz esse trabalho ou perturba esse trabalho, a gente pode fazer alguma coisa. Então a gente pode reclamar, a gente pode denunciar para o Ministério Público qualquer abuso, qualquer ato de violência, porque ela também tem uma responsabilidade. Obviamente ela está preocupada com a parte comercial, o que dá mais ibope, vou botar a mulher pelada lá, de sunga, mostrar algumas partes assim, porque eu sei que isso vai levantar ibope, eu sei que isso vai me dar audiência e, consequentemente, dinheiro. Então, assim, é muito legal a gente pensar nisso enquanto mídia grande. Aí, né, fazendo um paralelo, a gente fica pensando, tá, mas a TV ela não é feita para educar, e a gente está preocupado com mídia e educação. Então, quando a gente fala mídia, a gente fala outras mídias. Então, a gente fala jornal, revista, internet, e aí eu vou um pouco para a internet, que é mais a minha praia. Que aí eu tenho um programa, porque assim, há uns 2, 3 anos atrás eu comecei um trabalho muito grande para o público GLS, né? Quem não sabe são gays, lésbicas e simpatizantes. Então, assim, existe muita má informação sobre a sexualidade humana. As pessoas elas não sabem nada sobre a sexualidade, e aí quando vê um homossexual ou quando vê um travesti, eles olham para um travesti e falam, não, aquilo ali é um viado vestido de mulher, né? Eles não entendem, eles nem sabem o que é uma transexual, né? Existe uma diferença de travesti para transexual muito grande, né? Nem todo transexual é homossexual, existem transexuais que são heterossexuais, são bissexuais, enfim. A TV Tudo, ela nasceu para ir contra o que a mídia sempre educou errado com relação à homossexualidade, à sexualidade em geral. Então, assim, quem quiser anotar o site também da TV Tudo para ver os vídeos que tem lá, é www.tvtudo.com. Então, nesse site tem várias entrevistas com médico, proctologista, tem escritores, tem pessoas comuns e sempre falando aí da vivência desse universo. Estou citando isso porque foi uma maneira que eu, Fabrício, ali achei de levar informações, de levar educação para quem quer, para quem tem interesse, sem ser pela mídia tradicional. Então, assim, por mais que a mídia em si não traga educação, a gente tem ferramentas hoje, e a internet é prova disso, não sei se quem... Só para ter uma ideia, assim, quem navega bastante na internet? Só levanta a mão só para me ter uma ideia. Navega muito mesmo, conhece YouTube. Alguém conhece YouTube? Já ouviu falar? Aí, esses são dos meus. Eu, particularmente, o YouTube, para quem não levantou a mão, não conhece, é um serviço na internet onde você hospeda vídeos. Então, por exemplo, se eu filmo o meu amigo, ou filmo alguém da minha família, quero colocar na internet para mais pessoas assistir, eu boto nesse site. E essa facilidade de colocar para as outras pessoas verem
ela amplia muito. Por exemplo, se você viu um programa na TV e você perdeu, com certeza alguém foi lá, gravou e botou no YouTube. Então é um portal ali de vídeos excelente para navegação, para assistir. Você encontra de tudo, coisa boa, coisa ruim. Mas enfim, é pensar um pouco nessa diversidade, nessas possibilidades aí de levar a educação. Estava até comentando que assim, não é só a sexualidade que é mal, como se diz, mal vista, enfim, as pessoas não têm conhecimento. A gente não tem conhecimento de muita coisa, a gente é ignorante em muita coisa, né? Então, às vezes eu recebo e-mails ali de pai, de uma mãe, porque a minha formação é em psicologia, tenho pós em marketing, mas enfim, eu faço outros trabalhos, e a mãe me mandando e-mail assim, mas como eu faço para educar meu filho, como eu faço para educar minha filha, faz xixi na cama não sei quanto tempo, e são dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? E são coisas que a gente não vê aí na televisão, a gente não vê reportagens sobre coisas mais pesadas, o que a gente acha que é tabu, a gente não tem uma conversa sincera e franca, como a gente deveria ter, né, no meio de comunicação. Ele é um meio ali de educar. Teve até uma palestra que eu discuti com um palestrante, que foi assim terrível, que eles tinham 2 jornais do Rio de Janeiro, e eles falaram assim, não, a intenção do meu jornal, eu sou jornalista, sou formado, eu só quero informar notícia e pronto, né? A intenção do jornalista não é educar, não quero saber de educação, minha praia não é essa, minha praia é ir lá e falar, olha, fulano morreu baleado porque aconteceu isso ali, ponto. E eu discuti com ele, eu falei assim, não, tudo bem, essa é a tua função como jornalista, você está certo, você estudou para isso, você tem que ser fiel, né? Você tem que reproduzir exatamente o que aconteceu para botar no jornal, perfeito. Mas já que você tem um veículo, né? Você tem um jornal que é distribuído ali gratuitamente, enfim, eu não lembro como que era a parte comercial dele, mas se você tem isso, por que não? Bota uma coluna ali de saúde, né? Fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Fala ali como cuidar da dengue, coloca alguma coisa para educar, não custa nada, um espacinho mínimo possível, o que você vai perder com isso? Nada, você vai estar informando, você vai estar ajudando, e quanto mais a gente informar, quanto mais a gente educar a sociedade, quem sai ganhando é a gente, é o cara, é o vizinho, é o cara do serviço que às vezes não entende alguma coisa e acaba lendo por cima e, puxa, é verdade, não pensei nisso, né? Então, assim, a mídia e a educação, hoje, né, a mídia em geral, ela está muito distante de educar. Ela demora, eu nem sei se vai chegar, vou ser bem sincero para vocês, eu nem sei se vai chegar a educar algum dia. Mas eu acho que a gente tem aí alternativas, a gente tem meios para conseguir essa educação. E eu acho que com essa alternativa, mais que a internet, a gente tem uma possibilidade grande em mãos e tem que ser bem usada. Então, quem puder aí, quem mexe com o YouTube, quem mexe com a internet bastante, cabe aí ficar pensando o que pode fazer, que eu acho que cada um fazendo a sua parte, cada um lutando, a gente consegue fazer uma coisa muito grande. É isso aí. Obrigado ao Fabrício por essas informações que são preciosas, porque, como ele mesmo estava explicando, a gente não tem contato com isso. Em geral, não tem. E, com isso, se abrem horizontes para... Porque esse encontro é um fórum de pensamento. Ele é um encontro religioso, ele é um encontro sociológico, ele é um encontro psicológico, ele é um encontro disso tudo. E essa questão da mídia, pervertendo ou não a consciência coletiva, é um ponto a ser levantado e a ser continuado aqui nos nossos encontros, desenvolvido, né, para os próximos eventos, né? Então, vamos ver se o Fabrício consegue voltar para participar de eventuais perguntas que o auditório queira levantar para ele. Certo? Então, muito obrigado. E vamos esperar que o Ricardo Kelmer chegue a tempo também, deixando o Ricardo talvez por último. E eu acho que aquele microfone está ligado, é isso? É melhor desligar ele, né? Porque está dando um retorno forte. O que eu faço? Eu pego aquele e trago para cá? Porque está dando um retorno.
quando o Fabrício estava falando, não tinha esse barulho. Eu acho que Talvez essa seja posição aqui. a minha posição. Talvez daqui já não dá. Mas então é isso. Eu tenho a dizer algumas coisas aqui, acho que eu falo agora e deixo o Pellegrini, que sempre consegue coroar de uma maneira muito boa, muito eloquente, muito rica. De nós aqui é o que tem maior experiência jornalística, maior experiência com a mídia. E, no meu caso, esses temas assim, mídia e educação, eles são tão amplos que a gente não pode especificar, né? Eu vou falar sobre a área a qual eu estou mais afeito, porque como professor de cinema eu tenho observado essa questão da mídia, e faz parte do meu curso informar aos alunos na PUC, no Rio, onde eu sou professor, e na Escola Sul-Americana de Cinema em Curitiba, que é o seguinte: nós não percebemos o efeito da mídia, a não ser que nós vamos pesquisá-los. Só para dar uma ideia do que eu quero dizer, eu sou filho de uma geração que aprendeu que índio é uma coisa que se mata. Nos filmes dos anos 40, quando eu nasci em 41, 65, vou fazer 65, não precisa fazer as contas aí. Mas o que aconteceu comigo? Eu aprendi que japonês era ruim, alemão era ruim, índio se mata, sem problema. Porque, veja bem, naqueles filmes, nós somos magníficos, maravilhosos, civilizados, somos lourinhos, temos olhos azuis. Chegamos num país imenso para conquistar todo aquele país de dimensões continentais. Aí aparece na frente da gente um sujeito de pele escura, todo pintado, pum, mata. E não incomoda. Pô, que coisa mais chata. Não é verdade? E o cinema consagrava isso. O general Custer, americano, matou tantos índios quanto Hitler matou os judeus. Ele tem um monumento de bronze, e eu vi o filme com Errol Flynn, que era o Tom Cruise da época, né? Assim, ídolo das multidões, fazendo o papel do feroz e heróico matador de índios. Isso passava pelo cinema. Na virada dos anos 20 para os anos 30, os fabricantes de cigarro se reuniram e disseram: olha, nós só estamos vendendo a metade. Aí o outro pergunta: por que nós só estamos vendendo a metade? Porque metade da humanidade é mulher, e mulher não fuma. Não era de bom tom fumar. Mulher que fumava era uma mulher mais liberada, talvez uma escritora, uma filósofa, uma poeta, ou as piranhazinhas da época. Agora, mulher não fumava. Então, liga-se para Hollywood. Alô? Vamos fazer um contrato? Vamos. Imediatamente, se vocês forem olhar aqueles clássicos dos anos 30, como as mulheres fumam, o tempo inteiro, sensualmente, elegantemente e tal, então virou um charme as mulheres fumarem. Imediatamente o mundo feminino todo começou a fumar, e os fabricantes de cigarro passaram a lucrar o dobro. Não tiveram um aumento de 20%, 100% de aumento. Essa coisa de ficar com o isquinho na mão o tempo todo e tal, como símbolo de status, isso veio com o cinema. Isso é mídia. E tem uma outra coisa mais polêmica que a geral costuma causar um certo impacto, principalmente na garotada a quem se dá aula nas universidades. Leite é uma coisa muito engraçada. Não se vai encontrar em nenhum jornal isso que eu vou dizer, porque o jornal, a não ser talvez nos jornais alternativos, né? Mas vocês já repararam que leite, sendo consumido da forma como nós consumimos, é um fenômeno nascido após o século XX? E da onde veio esse hábito de tomar leite feito um desesperado o dia inteiro para ficar forte, ficar bonito, ter bons dentes, ter bons ossos, a criança e tal? Tudo bem, a criança precisa de leite. A natureza mostra que o leite é o primeiro alimento, mas é um alimento das crias. Quando o animal se emancipa, quando ele está pronto para a reprodução, ele não bebe mais leite. O leite produz altos efeitos desfavoráveis no nosso organismo, altos.
E por que o cinema se encarregou de fazer tanto, de divulgar tanto leite? Né? Sempre nas mesas, leite, principalmente com jovens, atletas, etc. Leite, leite, leite. James Dean passando o litro de leite no rosto no momento de depressão e por aí vai. Leite, 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 leite o tempo todo. Isso não existia antigamente. Mas, de repente, nota-se que leite é uma indústria muito boa e muito rentável, porque vaca é um animal resistente. Vaca resiste a geadas, a nevascas, etc. O pasto é fácil de ser conservado. Inventou-se o sistema de pasteurização e principalmente a geladeira. Não se podia ser consumidor de leite antigamente, porque o leite azeda. Então, com o advento da geladeira e com o advento... Então, começou-se a dizer que a humanidade tem que tomar leite. Quem disse que tem que tomar leite? Leite é até o início da adolescência. Nutricionistas hoje, mais esclarecidos, provam de uma forma que eu não posso falar aqui, porque eu não sou expert no assunto, e mostram como que o leite faz mal à saúde, porque as crianças americanas, os adolescentes americanos, tudo com colesterol alto, artérias entupidas, esclerose precoce e coisas assim, por causa do raio do leite. Alguém já viu o boi mamar na vaca? Eu sei que é chocante para nós, mas é um exemplo típico de como nós somos convencidos de uma coisa que não tem nada a ver, nada. Só que esse leite vai dar muito lucro, porque daí a pouco o sujeito já vai ter que comprar medicamentos para curar, é aquela coisa, né? O sujeito fast food, essas coisas todas, estão ganhando dinheiro com isso, mas estão produzindo gastrites, úlceras, cânceres, etc. E as ações são ao portador. O sujeito que compra ações de um refrigerante corrosivo, ele também tem ações de uma marca de remédios contra gastrites, úlceras e cânceres, etc. e tal. Tudo em nome do lucro. Não é? Quem já ouviu falar assim que Alexandre sentou-se com seus generais, tomou um leite? Não existe um documento histórico que mostre que a humanidade bebia leite. E nós temos vinho, cerveja, com milhares de anos no Egito, das primeiras dinastias, sucos, mel, alimentos outros, sólidos, que não são líquidos, mas peixe, pão, trigo, né? Carne, vegetais, etc. Tudo. Leite, nunca. Sabe? Imagine Shakespeare tomando um leitezinho antes de escrever mais umas linhas do Hamlet. Napoleão tomando leite durante a batalha e tal. Isso nunca aconteceu. Leite é uma coisa que aconteceu do século XX. Agora, como se vai dizer isso na imprensa? Vai encarar a Nestlé? A Parmalat e por aí vai? Isso tudo é muito complicado. E o cinema se encarregou de divulgar isso, como o cinema se encarregou de divulgar o cigarro. Vocês me dirão, mas a televisão é mais assistida. Sim, mas tem que verificar o seguinte, que existe um rito de passagem para as pessoas saírem de casa e ir até o cinema. Como ela se prepara de uma forma total para absorver a mensagem que vem da tela de cinema, essa mensagem vem mais forte para ela. A televisão tem um caráter massivo que está o tempo inteiro ali em casa. A gente não percebe isso, né? A televisão, ela significa menos de 1% do espaço de uma sala. Enquanto que quando a gente está dentro de uma sala de exibição em cinema, a tela e o som ocupam 99% da nossa atenção. Então, o cinema ainda causa muito, ainda é um grande formador de costumes, hábitos e até ética. A ética que interessa a quem? A gente nunca sabe. Reparem uma coisa, depois que inventaram o suco liofilizado de laranja, vocês já notaram a insistência de colocar aquelas jarras com aquele suco atraente, bonito e apetitoso em tudo que é programa, televisão, filme agora? O tempo inteiro a laranja. Ainda bem que suco de laranja não faz mal, apenas tem esse suco industrializado com aquele gosto de fechadura, que ele é muito chato. Mas mal pelo menos não faz. Agora o leite faz mal, sim. O organismo humano gera
uma defesa contra os males do leite, que ele só gera isso até a adolescência. No início da adolescência, o efeito desfavorável do leite passa a atuar sobre o nosso organismo. Pequeno parênteses, Ricardo Kelmer acabou de chegar e eu convido ele para ir entrando discretamente na nossa mesa, que ele já vai incorporando a coisa aí. Na verdade, eu sei, desculpe, talvez eu esteja deixando muita gente, pô, estou gostando de um leitinho. Não é que é para parar de tomar leite, como também não é para parar de tomar o uísque. Um whiskinho, não é? Uma Coca-Colinha aqui, outra ali. Mas eu conheço gente que toma 1 litro de Coca-Cola por dia. E não é nenhuma anta. Quando eu era criança, a Coca-Cola era um símbolo de modernidade, né? Coca-Cola, maneiro. As lojas americanas, essa grande cadeia, você comprava um hot dog, né? Comprava um cachorro-quente e ganhava uma garrafinha de Coca-Cola gratuita. Exatamente como na época em que os traficantes resolveram introduzir a cocaína no mundo latino, a cocaína era baratíssima, o pessoal fazia pequenas doações nas bocas de fumo antigo e tal. E aí a cocaína foi tomando conta. É marketing e mídia. Então, mais ou menos finalizando, para não ficar naquele negócio, puxa, o cara está dizendo que a mídia é essa coisa apavorante e tal, e é só isso, para deixar a gente apavorado, inquieto, chateado. Conversando com o Luiz, eu estava pensando no seguinte: aqui tem no máximo 200 pessoas, aparentemente pouco, mas provavelmente bons agentes multiplicadores. Provavelmente aqui entre nós existem formadores de opinião, pode ter aqui professores, pais que são formadores de opinião, irmãos mais velhos, tios, avós. Como diria um filósofo oriental, a gente pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar as maçãs de uma semente. Não é verdade? Da onde pode sair algum conhecimento a partir deste auditório? Será que não seria o caso de procurarmos ter em mente constante a vontade, e se tivermos essa vontade, já estaremos caminhando para realizar, a vontade de desenvolver a nossa capacidade intuitiva? Eu sei que por razões culturais, principalmente a partir da Renascença, a intuição passou a ser muito desprestigiada. Tem até um certo machismo atrás disso. Tanto assim que a turma fala intuição feminina, né? Intuição feminina. Num sentido pejorativo. Isso é coisa de mulherzinha. Eu sou macho, eu raciocino, que negócio de intuição é esse aí? Não é engraçado isso? O médico nunca é intuitivo, ele é olho clínico, ele sabe que o doente está com não sei o que e tal. E a intuição, ninguém fala dela? O general é um estrategista, mudou a sua tática e ganhou a batalha. E a intuição ficou aonde? A intuição passou a ser altamente ridicularizada, porque a intuição é muito perigosa para quem se apoia para qualquer poder constituído. Imagine um político fazendo um discurso eloquente, de uma perfeita eloquência, durante 1 hora, e aqueles eleitores todos dizendo assim, leva mal não, mas não vou votar nesse cara não, que ele é um picareta. A minha intuição me diz isso. O pessoal advoga a causa do raciocínio, se esquecendo que o raciocínio depende de dados. Basta ter um dado enganoso para o resultado ser desastroso, às vezes. O raciocínio é importantíssimo, como a intuição é importantíssima também. E já que nós estamos num evento que permite falar dessas coisas sem parecer essas coisas de gente maluca, sim, porque maluco é quem está aqui num domingo de carnaval assistindo uns caras falarem aqui, né? Isso é coisa de maluco, para a opinião da maioria das pessoas. Maluco era o cara lá que dizia assim, o tal do Noé, que dizia, lá, vai chover, aí todo mundo, olha lá o Zé dilúvio,
é bicha. Todo mundo gozava Noé, está na Bíblia. E quantas pessoas previram coisas e foram ridicularizadas porque previam, só porque essas previsões não se enquadravam àquelas propostas culturais da época. Eu estava encontrando outro dia num texto do Luiz Charpentier, até comentei com o Luiz aqui, o outro Luiz, ele comentando que a distância cultural que vai da Idade Média para a Renascença, que é imediata, são contíguas no tempo, é muito maior do que a distância cultural entre a Renascença e nós, 500 anos depois. A Idade Média foi totalmente, a imagem da Idade Média foi subvertida pela cultura europeia a partir de 1500 e poucos. A gente tem ideia da Idade das Trevas, aquela coisa, Inquisição, fogueiras. Durante a Renascença, muito mais pessoas foram queimadas na fogueira do que durante a Idade Média. A Idade Média era, sim, um momento de grande espiritualidade, mas desenvolvia um pensamento de caráter libertário. Claro que o iluminismo precisou de codificar a cultura, então, tá, tudo bem, vamos defender a época iluminista. Mas daí se perverteu o raciocínio, e a universidade, hoje, que é comércio, ela setorializa o conhecimento, e os 4 caminhos do conhecimento, que antigamente eram um só, agora, religião, filosofia, ciência e arte, era tudo a mesma coisa. Acho que bom número de pessoas aqui deve saber disso. O sacerdote era filósofo, cientista e artista. E o artista, idem. Aí, um belo dia que aconteceu uma espécie de diáspora cultural, e hoje em dia o sujeito é especialista em dedo mínimo da mão esquerda, o outro é especialista no dedão da mão direita e tal, e por aí vai. Isso é um pouco preocupante. Claro que a especialização é importante. Mas o conhecimento geral, quer dizer, a cultura, a sabedoria, ela passa muito mais pela intuição do que pela razão, muitas vezes. Grandes descobertas científicas partiram da intuição, até mesmo da interpretação de sonhos. Para concluir definitivamente, que eu estou aqui meio... Só citar um caso científico engraçadíssimo, histórico. Máquina de costura era um terror na cabeça dos mecânicos, dos engenheiros, dos inventores. Porque ninguém conseguia inventar uma máquina que fizesse a agulha penetrar no tecido, fazer uma curvinha embaixo, levantar, depois fazer uma curvinha em cima, descer. Essa senoide era impossível de ser realizada de maneira numa máquina. Era mais difícil fazer a máquina funcionar do que fazer as crianças não chorarem em certos momentos. Então, o que aconteceu? Um cara, que era um daqueles que tentava inventar a máquina de costura, um dia teve um sonho, onde ele sonhou que alguns índios perigosíssimos estavam perseguindo ele com lanças. E no auge do pesadelo, quando ele acordou, ele tinha caído, né? E as lanças estavam todas em cima dele. Quando ele acordou, ele se lembrou que aquelas lanças tinham um furo na ponta, no bico da lança. Para ele, como diria o Pasteur, o acaso favorece as inteligências preparadas. Não adianta acontecer um lance assim para um sujeito que não está nem aí. Ele estava ligado nisso e disse assim, caramba, inventei a máquina de costura. Foi para o laboratório dele, para o estúdio dele lá, e conseguiu fazer uma máquina de costura. Por quê? Ele inverteu um paradigma que era inquestionável até então. Porque acho que desde a pré-história, com as primeiras agulhas, a fase mais avançada, quando os sujeitos pegavam espinhos e colocavam uma fibrazinha e costuravam couro, faziam furo, se tem o conceito de que a agulha entra, faz uma curvinha, sobe, faz outra curvinha e desce. A partir do momento que na máquina de costura o furo da linha não está aqui no rabinho da agulha, mas está lá na ponta da agulha, a agulha trabalha verticalmente, ele resolveu todo o problema e a máquina de costura foi finalmente inventada. E o Tesla, quando inventou o alternador, o dínamo, também estava olhando um redemoinho de folhas secas e cochilando.
E Kekulé, Friedrich Kekulé, o iniciador da física, da química orgânica, despertou para essa realidade enquanto estava cochilando depois do almoço nos alojamentos dele, no alojamento dele lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse é o poder da intuição. E intuere, em latim, é ir para dentro. Intus ire, ir para dentro. Aqui dentro está toda a verdade. E a gente subverte o conceito de intuição, achando... Talvez seja o momento da gente começar a valorizar a intuição, para ver se a gente consegue superar o interesse, muitas vezes espúrio, da mídia. Fica no ar a sugestão e termino aqui passando depois a palavra para o Ricardo ou para o Pellegrini. Muito obrigado. Quer trocar de lugar? Alô, alô, uma boa tarde para todos os meus queridos amigos de Campina Grande. É a 6ª vez que eu tenho o prazer de estar aqui, nesse palco, falando para vocês. Sempre muito... Padre Marcelo, uma boa tarde. Sempre muito impressionado com a qualidade e com a importância e o significado desses eventos. Sobretudo este ano, em que, pelas informações que tive, o Encontro da Nova Consciência contou com um pouquinho mais de dificuldade, mas, graças à admirável fibra dos organizadores, da Íris e a sua trupe de guerreiros e guerreiras, estamos aqui, mais uma vez, com muito prazer, para passar alguma mensagem, sobretudo para estabelecer algum diálogo com vocês. Então, nesse sentido, e como tema da nossa mesa hoje é mídia e educação, eu gostaria, até para mim mesmo, de lembrar um pouquinho o que é mídia e o que é educação. Mídia vem da palavra meio. Portanto, o que é mídia? É tudo aquilo que serve e que funciona como intermediário, como canal, como um caminho por onde as coisas passam. No caso, sobretudo, no caso da mídia, a informação. E temos hoje, graças ao grande avanço dos recursos tecnológicos, uma quantidade muito grande de mídias. Temos os jornais e as revistas da mídia impressa, temos o rádio, temos a televisão, temos a internet, grande instrumento da mídia hoje, e vários outros. E educação? Padre Marcelo conhece a etimologia da palavra educação, Padre Marcelo? Pode me dizer, por favor? Perdão? Conduzir. Edulcere, verbo latim, significando conduzir. Pegar na mão e levar. Quem é que faz isso com a criança? É o pai, a mãe, e na ausência do pai ou da mãe, o professor. Figura insubstituível e, infelizmente, tão pouco valorizada, sobretudo no nosso país, com essas professorinhas abnegadas que saem por aí, não é? Nos recantos mais longínquos do nosso país, recebendo salários miseráveis que mal dão para elas comprarem a sandália que usam e, no entanto, com uma responsabilidade tão grande, né, que é a responsabilidade da formação de novas consciências, de formação do futuro deste país, que são as crianças.
Eu viajei muito durante a minha vida toda e, sobretudo, por causa do meu trabalho. E o tema da educação sempre foi um tema que me interessou muito. E entrevistei, eu tive contato com personagens muito importantes no Brasil e lá fora. Não é o caso de citar nomes, porque são muitos. E uma coisa muito me surpreendeu é que eu tenho o costume, quando eu encontro alguém de nível muito alto, eu tenho o costume de perguntar para eles, falando do Brasil, qual é a opinião dele, dessa pessoa ou dela, se for mulher, a respeito da problemática brasileira. A pergunta é: qual é, afinal, o grande problema deste país? Por que nós rodamos e parece que estamos sempre no mesmo lugar, de uma forma ou de outra? E, para surpresa minha, a resposta que eles me dão, a resposta quase unânime, é sempre a mesma. O Brasil só tem um único grande problema. Todos os outros derivam desse. E esse grande problema é a educação. Somos um povo, com raras exceções, de mal educados. Essa é a nossa realidade. Não mal educados no sentido da cortesia ou da etiqueta, do respeito para com o outro, não é isso. Mal educados mesmo, mal informados e mal formados. A tal ponto que as estatísticas mais recentes a respeito do nível de aprendizado cultural nos países todos do mundo, não é? Nessas listagens, dessas pesquisas, nós estamos quase que assim nos últimos lugares. É uma tristeza, é uma tragédia, não é certamente culpa do nosso povo, que é um povo tão inteligente, tão sensível para a cultura e para a educação como qualquer outro, mas é, sobretudo, responsabilidade das nossas autoridades, dos responsáveis por isso, que preferem se dedicar a outras coisas, não tanto em benefício da população, do que se dedicar, direcionar esforços, verbas e atenção para com esse problema crucial do Brasil, que é a educação. Educação, portanto, não é apenas informar, é, sobretudo, formar. E, nesse sentido, entrando um pouquinho já na área da mídia, particularmente na mídia jornalística, porque essa é a minha profissão, a qual eu me dedico já há mais de 40 anos, eu devo dizer para vocês que me considero um jornalista de muita sorte. Porque pertenço a uma geração anterior ao boom das faculdades de jornalismo. Comecei minha carreira muito jovem, aos 15, 16 anos, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e, graças às bênçãos do alto, pude contar com professores, com mestres competentíssimos. Não professores e mestres em alguma escola, mas sim dentro das próprias redações que eu frequentei, onde trabalhei. Newton Rodrigues, no Rio de Janeiro, Oswaldo Peralva, Joel Silveira, são nomes que lembram alguma coisa para você, não é, Pedro? Sim, claro. Então, foram pessoas com quem eu trabalhei. E todos eles sempre me disseram a mesma coisa. Ser jornalista não é apenas informar. Ser jornalista é, sobretudo, formar. E o que é que eu testemunhei ao longo desses 40 anos, e com muita tristeza? Uma paulatina e mais contínua
abdicação desse princípio do jornalismo como função formadora e formativa. Hoje, eu sou diretor de uma redação da Planeta, me recuso na Planeta a abdicar desse papel puramente informativo, de passar uma notícia. Vocês lembram aquilo que o Fabrício, o rapaz aqui, estava dizendo? Que conversou com um jornalista e ele disse assim: não, mas eu não tenho que fazer nenhum comentário, não tenho que me colocar naquilo que eu estou dizendo, eu só tenho que reportar. Mas reportar até qualquer pessoa faz isso, até uma criança. Você não precisa ser um jornalista para reportar. Eu testemunho um copo d'água que caiu do palco aí embaixo e eu digo isso. Isso é reportar. Não é? Interpretar é outra coisa. E formar depende, sim, de interpretação, depende de você ter a coragem e a capacidade de se colocar dentro daquilo que você está informando. Mas vejo com tristeza, não sei se há jornalistas na plateia, me interessaria que, sobretudo, que houvessem estudantes de jornalismo, porque, afinal de contas, um profissional com 40 e tantos anos de tarimba, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer para essa garotada toda, não é? É extremamente insatisfatório. Eu, em certa ocasião, passei 7 anos fora do Brasil. Foi exatamente na época da ditadura, não por razões políticas ou de exílio, mas porque eu estava trabalhando na Itália e na França. Quando voltei, assumi pela primeira vez a direção de uma revista em São Paulo, a revista Planeta, na minha primeira gestão, em 1975. E eu já estava fora do Brasil desde 1968, então me deparei com o quê? Com um panorama completamente diverso. Eu tinha a sensação, no meu meio profissional, que um apocalipse tinha acontecido, ou um trator tinha vindo e tinha arrasado com todas aquelas estruturas tradicionais do jornalismo tradicional no brasileiro, que tinham sido criadas ao longo de um século, de não sei quanto tempo. E o que é que se fazia, então, já nesse meu retorno? Se fazia um jornalismo em cima de releases. Um profissional de redação, um redator, um repórter, se limitava a receber um comunicado, que nós chamamos release, não é? De uma agência oficial, de uma agência de propaganda, ou então de uma agência de notícias, e ele apenas adaptava um pouquinho o título, o olho daquela notícia e passava. Ele não tinha a menor participação como cabeça pensante naquela informação que ele estava passando. Fiquei muito assustado com isso. Quando assumi esse cargo diretivo, e como havia uma quantidade muito grande de jovens profissionais, de recém-formados, que vinham bater na porta da redação, porque precisavam trabalhar, queriam emprego, queriam algum tipo de trabalho, eu resolvi dedicar um meio expediente por semana para atender esse pessoal. Por quê? Porque eles formavam filas na editora à porta da minha redação. Então, reservei as tardes das quintas-feiras. E o que é que acontecia? Às 2 horas eu começava a atender, um por um, eles chegavam, diplomados, 5 anos de faculdade, e diziam que queriam trabalhar. A primeira pergunta que eu fazia para eles era a seguinte: você está na redação de uma revista chamada Planeta, que é uma revista especializada.
você se deu ao trabalho de abrir um número dessa revista, ir até uma banca, pegar o número da Planeta e examinar antes de você vir aqui falar comigo? 90% não tinham nunca aberto a revista, não tinham a menor ideia do qual era o corte da revista, do que ela falava. E aí, um pouco assim, pegos de surpresa por essa pergunta, eles respondiam invariavelmente: ah, mas eu fiz uma faculdade, me formei, tenho 5 anos, eu, na faculdade, conquistei uma técnica, posso escrever sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Aos 22, 23 anos de idade, sobre economia, sobre política, sobre astronáutica, matemática, seja lá o que for. Porque eu faço uma pesquisa e sou capaz de escrever. Então, tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar aqui uns 3 temas para você, você vai para a sua casa e vai me trazer uma matéria curta sobre um desses temas, você escolhe. E eu quero que você saiba que, se você me trouxer isso aqui dentro de 1 semana, 10 dias, e eu gostar do seu trabalho, eu vou comprá-lo e vou publicar. Não preciso dizer para vocês que a imensa maioria nunca mais aparecia. Não voltava nem para trazer aquele teste, aquela prova. E uma boa parte dos que vinham, eu até elogiava o esforço, mas raramente eu tinha condições de publicar. Porque, embora, às vezes, esse texto tivesse até um conteúdo informativo real e bem feito, mas eram textos que, em geral, revelavam que o autor não tinha sequer a capacidade do raciocínio lógico. 5 anos de faculdade, não conseguiam desenvolver uma frase que tivesse começo, meio e fim. Um texto onde você expõe alguma coisa, desenvolve essa ideia, chega a uma conclusão. Isso é texto jornalístico. De maneiras que, depois de 7 anos de ausência do Brasil, eu me deparei com esse descalabro cultural, educacional em que nos encontramos. Com muitíssimas exceções, é claro, a gente nesse país brilhante, recém-formados que estão perfeitamente preparados para enfrentar qualquer coisa. Mas eu estou me referindo à média, ao padrão médio. Isto é produto de uma quantidade muito grande de fatores que corroeram, dilapidaram a tradição educacional no Brasil. Um fator importantíssimo foi a própria ditadura de tantos anos, que tolheu, cerceou muita liberdade de pensamento. E, por outro lado, o Brasil segue uma tendência mundial, porque, infelizmente, esse fenômeno não é nosso. Eu estou falando muito de Brasil porque sou brasileiro e estamos no Brasil. Mas eu observei uma tendência muito parecida na própria Europa, super desenvolvida, na França, na Itália, que todo mundo fala, não é? Cabeças muito mais cheias de informação do que as nossas, mas muito mal formadas como as nossas. E então, aqui estamos, tentando fazer essa relação entre mídia e educação, e eu quero dizer para vocês que acho que essa relação é muito estreita. É muito importante, porque, como dizia o Pedro Camargo, o poder da mídia é monumental. Vocês não imaginam o poder da palavra escrita, o poder de uma frase,
Isso é capaz de mudar o rumo da vida de uma pessoa. E acontece a todo instante. Portanto, a responsabilidade que pesa sobre os ombros de nós, profissionais da mídia, nós jornalistas, é muito grande. Só que nós só temos condição de assumir essa responsabilidade e dar conta dela se nos assumirmos enquanto tal. Se nós, jornalistas, continuarmos apenas como reprodutores de releases e de coisas, de notícias pré-fabricadas, o nosso papel como educadores deixa de existir. E isso é uma pena. Isso é uma pena. E a vocês toca também uma parcela de responsabilidade. E talvez isso seja a contribuição mais importante que eu possa dar, fazendo essa brevíssima palestra comparativa, não é, de estabelecendo a relação entre educação e mídia. Vocês têm que cobrar da mídia, cobrar programas, reportagens, artigos que tenham uma importância real, não que sejam baixarias, como a gente vê em tantos programas de televisão, e não estou falando de baixarias moralistas, porque eu não sou absolutamente um homem moralista, mas em termos de qualidade, porque é muito comum hoje, nas redações, quando você propõe alguma coisa de mais peso, de mais importância, que você sabe que vai contribuir realmente para o leitor ou para o telespectador, se for o caso da televisão, que os que cuidam da programação, eles respondem assim: ah, mas isso aí não vai dar Ibope. Eu falei, mas então o que é que dá Ibope? Ah, o que dá Ibope é aquilo que faz a pessoa esquecer da sua realidade, que faz ela sair do seu cotidiano chato e fica viajando por aí na fantasia. Claro que viajar na fantasia é importante, desde que essa fantasia esteja embasada na realidade. Porque não existe perigo maior para a psique humana do que você sonhar em cima da fantasia, ou então você fantasiar em cima daquilo que é só um sonho, que não tem nenhum pé na realidade. E, infelizmente, eu observo que uma boa parte daquilo que é oferecido ao público consumidor, que somos nós, é isso. É fantasia em cima de sonho. Não serve para nada. E aí, se nós profissionais continuarmos achando que vocês, espectadores, é que querem isso, é que é isso que serve para vocês, que sem isso vocês não estarão satisfeitos e vão desligar o canal e não vão comprar a revista nem o jornal, então as coisas entram por um caminho sem solução. Vamos ficar cada vez mais navegando na mediocridade, na informação que não tem nenhum interesse, na informação da qual não sobra nada, não é? Você vê aquela notícia, vê aquele programa, 5 minutos depois, é como se uma borracha tivesse sido passada na sua mente. Não sobrou nada. Esse é um critério importante. As coisas boas, as coisas que contam, elas ficam. Elas permanecem na cabeça e elas vão germinando, vão crescendo, vão dando frutos, não é?
Então, os que concordam comigo, os que protestem, telefonem, mandem e-mails, façam alguma coisa. Porque se nós esperarmos, e digo isso pela minha experiência pessoal, que por livre e espontânea vontade a mídia, a classe profissional da mídia hoje, vá fazer alguma coisa de realmente educativa, de realmente formativa, nós vamos esperar sentados, porque de pé vamos ficar cansados. É isso aí. Me excedi no tempo? Pouquinho, tudo bem. Pouquinho? Na hora das perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado.